as gorduras atuam na inflamação? Né? Então, lembra lá da aula de biologia, quando a gente aprende sobre a célula? A célula tem 2 camadas de gordura e uma camada de proteína, certo? Então, essa gordura que está ali na célula que vai mediar a inflamação do organismo, certo? Então, assim, se a gente for picado por um inseto, se a gente cortar a mão de alguma forma, vai ficar imediatamente avermelhada a região e muitas vezes incha, dói, enfim. Esse é o processo de inflamação, né? Quando a gente tem, então, uma injúria nessa célula, para preencher essa injúria e não deixar escapar ali conteúdo celular, a membrana apresenta gordura para aquela injúria. E aí libera-se toda uma cascata inflamatória, tá? Quando a gente tem o ácido araquidônico sendo apresentado, nós temos todo um desencadeamento de resposta inflamatória de prostaglandina E2, ou seja, de série par, tá? Quando a gente tem essa série par provocando a reação inflamatória, nós temos toda a lipoxigenase, ciclooxigenase sendo ativada. Isso vai fazer com que a gente tenha a produção de eicosanoides, que vai fazer adesão celular, resposta imunológica e tônus muscular. O que isso significa? Que é esses eicosanoides que fazem onde a gente levou a picada ou onde a gente cortou, ficar vermelhinho, dolorido, inchado, tá joia? Quando a gente tem outro tipo de gordura sendo apresentada para a injúria da célula, nós temos outros tipos de prostaglandinas sendo produzidas, né? Então, por exemplo, se eu tenho GLA ou se eu tenho EPA sendo apresentado para a injúria, eu tenho produção de prostaglandinas de série ímpar. E se eu tenho araquidônico, como eu já expliquei para vocês, eu tenho produção de prostaglandina de série par. E o que isso significa? Isso significa que só a série par é inflamatório. As séries ímpares não são inflamatórias. Então, se eu tenho GLA sendo apresentado ou se eu tenho o EPA sendo apresentado, eu tenho menor inflamação. Então, eu tenho menor vermelhidão, menor dor, menor inchaço. E o que isso é importante para a gente? Isso significa que se nós conseguirmos aumentar a quantidade de gordura poliinsaturada, né, pensando em gorduras que fazem apresentação e produção de eicosanoides de série ímpares, nós vamos ter menos inflamação no total, né? E como é que a gente apresenta isso? Modulando a gordura da alimentação do paciente. Consequentemente, esse paciente vai depositar na sua célula, ao invés de ácido araquidônico, vai depositar o GLA e vai depositar o EPA, certo? Então, a melhor relação, quando a gente quer uma dieta menos inflamatória, para ômega 6 e ômega 3, é de 4:1 ou menor. Porém, a gente não pode, em hipótese alguma, inverter a relação. Eu não posso fornecer mais ômega 3 do que ômega 6 na alimentação desse animal. Se eu fizer isso, eu estou fazendo uma dieta pró-inflamatória. Esse gráfico mostra pra gente a relação da resposta do organismo à injeção de histamina de acordo com a dieta que esse paciente consumia. Então, quando a gente tinha uma dieta controle, ou seja, uma relação ômega 6 alta, lá de 10 para 1, 8:1, que era considerada dieta controle, nós tínhamos mais resposta à injeção de histamina do que animais que comiam gordura de peixe, ou até mesmo que não foi a mesma resposta, pensando em diferença estatística, do que animais que consumiram o linolênico, né? Então, isso mostra que realmente o que importa para a resposta inflamatória para cães e gatos é o EPDHA,
que contém em óleo de peixe. Peixes de vida livre, de águas profundas e frias, tá? Só esses peixes que contêm o EPDH. A tilápia que a gente come não tem, ela é criada no ração, tá? Então, quando a gente for escolher o ômega 3 ou o óleo de peixe para a gente consumir ou dar para o cãozinho ou para o gatinho, tem que ser o óleo de peixe de vida livre, de águas profundas e frias. Mas o que isso significa na real, né? Eu venho falando para vocês que a gordura, né, o ômega 3, ele é menos inflamatório, e aí, mas aí quando eu cortar o dedo eu não vou ter essa inflamação. Mas se a gente pensar em doenças crônicas, por exemplo, uma doença renal, uma doença cardíaca, esse paciente ele está inflamado. É um paciente que está naturalmente inflamado. Não, ele não está inflamando porque ele recebeu uma injúria, ele levou um corte, ele foi picado. A própria doença degenerativa dele, a doença crônica degenerativa dele é uma inflamação. Então, para esse paciente, eu preciso fornecer uma dieta menos inflamatória. É imprescindível. Então, pensando num paciente renal, eu preciso fornecer uma alta quantidade de ômega 3 para ele, tá? Então, aqui está o rótulo de um alimento coadjuvante renal para cães. Se a gente olhar ali, ó, ele tem 2% de ômega 6 e 0,5% de ômega 3. Se nós fizermos a relação ômega 6 e ômega 3, tá legal, tá 3,8 para 1, é uma dieta pouco inflamatória. Mas da onde vem esse ômega 3? Olhe no rótulo, ele vem de óleo de peixe, então tá ok. Ele tem EPDH que dá os 0,35%. Né? Então, ele está ok. A gente pode confiar nesse alimento para fornecer para um paciente renal. A gente precisa sempre investigar no rótulo do alimento, né, se tem os ácidos graxos que a gente precisa e da onde ele vem, porque veja, esse alimento também é uma ração específica para doente renal, mas ele não dá como nível de garantia EPDH, né? Ele fala em linoleico e linolênico. E quando a gente olha a origem desses ácidos, a gente vê que tem semente de linhaça. Lembrando que os cães não conseguem converter, né, o EPDH a partir do linolênico. Quem não me conhece, eu sou a Júlia, sou médica veterinária, mestre em ciência animal e especializada em neurologia clínica de cães e gatos. Atuo há mais de 16 anos com nutrição de ruminantes e há 4 especificamente com cães e gatos. Se você gostou do material, ative o sininho para você receber mais vídeos nossos e assine o canal, assim a gente fica sempre em contato. E se possível também, compartilhe com seus colegas. Obrigada, boa semana!